Olá, pessoal. Essa é a segunda parte do nosso encontro. Eu vou passar rapidinho pelos outros slides para que a gente possa recordar o outro conteúdo. Então, quem estiver assistindo essa parte pela primeira vez vai poder ter uma noção do que a gente discutiu no nosso primeiro encontro. A primeira coisa que a gente falou, então, foi em relação à definição do TEA. Aqui eu trouxe para vocês duas definições, para que vocês possam ter uma ideia bem geral do conceito desse transtorno. É um transtorno, então, comportamental, de etiologias múltiplas, ou seja, a gente não tem só uma causa para justificar o transtorno. Então, nós temos várias etiologias, em consequência de um distúrbio do desenvolvimento. E a gente tem que entender que no TEA existe um desenvolvimento cerebral atípico. E esse desenvolvimento cerebral atípico ele vai resultar em disfunções mais ou menos disseminadas na rede neural complexa e amplamente distribuída. Ou seja, todo o comportamento da pessoa com TEA é justificado por esse desenvolvimento cerebral atípico. E quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, significa que os sintomas precisam acontecer ainda na infância, precisam aparecer ainda na infância. Então, se a criança teve um desenvolvimento completamente típico, com todas as características esperadas para a idade, naquela fase do desenvolvimento, e só depois de adulto ela começa a apresentar algumas alterações, sem nenhuma característica na infância, então a gente não pode considerar que seja um transtorno do neurodesenvolvimento. Por que a gente fala em espectro? Porque nós temos, a gente não vai encontrar um autista igual ao outro. Sempre nós vamos ter quadros, às vezes, muito diferentes, né, do que a gente pode esperar. E, embora sejam quadros diferentes e características diferentes também, nós temos um grupo de déficits que precisam estar presentes nesse transtorno, que é o déficit em integração sensorial e na comunicação. E quando a gente fala desse espectro, é porque esses déficits eles podem estar menos acentuados ou mais acentuados. Então, como eu disse, né, os déficits são na interação social e na comunicação. Existem vários fatores de risco, como a gente pode ver. Deixa eu puxar todos para cá de uma vez. A gente tem uma proporção maior no sexo masculino. E no sexo feminino, existem mais riscos de epilepsia e uma chance maior, quando você já tem uma filha com TEA, de ter novos filhos também com o mesmo diagnóstico. Então, aqui a gente tem algumas características, algumas etiologias, comorbidades. Então, é muito frequente as comorbidades na pessoa com TEA, né? Então, às vezes, ela pode apresentar de 2 a 5 ao mesmo tempo. Muitas vezes, o diagnóstico do TEA fica difícil de ser fechado por causa dessas comorbidades. Então, às vezes, a gente fica em dúvida daquele diagnóstico porque a pessoa tem outras características, por exemplo, de um TDAH, e que a gente precisa ter esse diagnóstico diferencial para fechar o diagnóstico de TEA. Então, a gente precisa estudar sempre o TEA. Tem quadros que são muito leves e aí a gente fica muito na dúvida se realmente aquela criança tem o diagnóstico. Então, só para vocês terem uma ideia, 70% dos casos de TEA vêm associados a pelo menos uma comorbidade. 40% podem ter 2 ou mais comorbidades. Dentre as comorbidades, a gente tem a deficiência intelectual, TDAH, epilepsia, transtornos alimentares, síndromes genéticas, o transtorno positivo desafiador, transtorno do desenvolvimento da coordenação, desordem do processamento sensorial. Então, a gente tem muitas comorbidades aí. Hoje a gente considera pelo DSM que nós temos 3 níveis de suporte do TEA. Nível 1, que é o nível leve, o 2 moderado e o 3 grave. Ou seja, quanto mais suporte da família, de profissionais, de adaptações essa pessoa tiver, maior o nível de suporte que essa pessoa tem, então ela vai ser um nível mais grave. Aqui eu coloquei leve, moderado e grave para a gente poder entender. Antigamente eram classificados assim.
O que a gente considerava, o que a gente conhecia como Asperger, ele entra hoje no nível 1, que é o nível leve. Aqui, para a gente poder ter uma ideia de quais são as características que nós podemos identificar nessas crianças, né? Quais são umas características preditoras que podem nos levar a suspeitar de um autismo aí já no primeiro ano de vida. Ou seja, antigamente a gente esperava a criança crescer 6, 7, 8 anos para se fechar um diagnóstico. Hoje a gente já tem como desconfiar, dependendo do comportamento dessa criancinha, desde os, né, dos 6 primeiros meses de vida, se ela tem alguma característica que nos leva a considerar essa possibilidade do diagnóstico. Bom, aqui eu trouxe uma fala da Sofia Mendonça, então, porque quando a gente fala de interação social, geralmente as pessoas associam a pessoa com TEA com aquela pessoa que vive no seu mundo, que não gosta de interagir, mas, na verdade, eles são seres sociais assim como a gente, e a dificuldade é que, às vezes, eles não sabem como interagir, né? Então, outros fatores é que interferem nessa interação com as pessoas, e não o desejo de não interagir, tá? Bom, quando a gente pensa na intervenção para esse indivíduo, a gente tem que pensar que é um trabalho em equipe. Nós temos, né, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, fono, pediatra, o neuro e o psiquiatra infantil, a equipe escolar, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, o neuropsicólogo, os pais. Dificilmente hoje você leva uma criança para o neurologista ou psiquiatra infantil e ele fecha um diagnóstico. Ele sempre pede relatório da equipe que está envolvida na educação daquela criança, seja a equipe técnica, né, da intervenção clínica, da reabilitação, seja os profissionais da escola, a equipe aí pedagógica também, tá? Então, o sucesso do desenvolvimento dessa criança depende da relação entre esses membros da equipe que a atende. Quanto mais integrada essa equipe, melhor os resultados, melhor o prognóstico de evolução dessa criança aí. Bom, nós temos as leis que garantem o ingresso dessa criança com TEA na escola, mas só a lei não garante que seja feita uma inclusão efetiva dessa criança na escola. Então, não adianta nada a gente assegurar o direito à matrícula, a criança frequentar a escola, se quando entra na escola você não tem o PDI, você não tem o plano de atendimento, você não tem o atendente quando ela precisa. Então, não é só aceitar a criança na escola, mas essa escola precisa oferecer toda uma estrutura para que ela possa aproveitar ao máximo a sua estadia ali durante os anos escolares. A gente vai focar mais na questão da escola, porque o meu foco, né, o foco desse nosso encontro, pelo projeto Paideia, é para os professores das escolas que participam do projeto. Então, por isso, o foco não vai ser na intervenção clínica, e sim na intervenção da escola. Bom, então, já tinha falado, né? Eles consideram a pessoa com TEA como uma pessoa com deficiência para que ela esteja assegurada de todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem. Não porque ela tem algum tipo de incapacidade que interfira significativamente no desempenho das tarefas dela no dia a dia, mas para que ela possa, sim, para efeitos legais, ter os direitos que lhe são, né, que lhe são cabíveis. Bom, agora o aluno chega na escola, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente recebe esse aluno na escola, e não só esse aluno, quando a gente recebe uma criança com deficiência na escola, a gente precisa, o pontapé inicial é uma entrevista com esses pais. A gente precisa saber o que foi que aconteceu. Óbvio que não é uma entrevista clínica, uma anamnese clínica, em que a gente vai entrar nos detalhes da gravidez, do parto, do primeiro ano de vida, do segundo, como a gente faria numa avaliação clínica. Mas a gente precisa ter uma ideia de como é que foi o desenvolvimento dessa criança para que a gente possa situar, e é o primeiro passo também para a gente poder preencher esse PDI. Além da importância de conhecer esse histórico da criança, já saber de antemão quais são as preferências que essa criança tem
tipo, se são personagens, são super-heróis, personagens de desenho animado, se são animais, dinossauro, planeta, sistema solar, né? Cada um tem. Muitas vezes eles têm o hiperfoco de interesse deles, porque eles nos ajudam a pensar numa forma de acolher essa criança e de adaptar, às vezes, algumas das tarefas para que ela tenha mais interesse em participar das atividades propostas pela escola. Importantíssimo, a gente não tem que dominar, né, todos os medicamentos que estão disponíveis aí no mercado, mas a partir do momento que a gente pergunta, tem anotado qual medicamento que aquela criança usa, a gente tem como pesquisar os efeitos colaterais para que a gente possa entender também se essa criança está excessivamente sonolenta ou se ela está extremamente agitada. Então, a gente precisa, pelo menos, conhecer os efeitos dos remédios e saber quais são as terapias pelas quais ela é submetida, para que a gente possa contar com esses profissionais também nos auxiliando na escola. Então, entrar em contato com esses profissionais é importantíssimo. Hoje, a saúde e a educação têm uma parceria muito boa. Antigamente a gente ficava naquela coisa, né, um pouco meio receoso de entrar em contato com a escola receosa em receber o profissional da saúde, mas hoje existe uma parceria muito grande entre essas duas equipes, né, saúde e educação. Bom, depois então que a gente já entrou em contato com esses profissionais, que a gente já entrou em contato com a família, a gente então vai fazer uma avaliação, uma sondagem dessa criança, para a gente ter uma ideia de como que é essa criança que a gente está recebendo na nossa escola. A partir dessa sondagem, você vai saber da necessidade desse mediador escolar, né? Dependendo da escola, é o atendente pedagógico, dependendo da instituição, ele é um professor de apoio. Então, a gente precisa conhecer qual é a necessidade dessa criança, porque a partir daí a gente tem que elaborar o PDI. Gente, não adianta nós tentarmos estar com essa criança em sala de aula se ela não tiver o PDI. Sem o PDI, vocês ficam perdidos do que você pode exigir, primeiro do que você pode propor para aquela criança, e depois o que você pode exigir. Lembrando que essa exigência aí é porque, às vezes, a gente tem uma expectativa muito grande em relação ao desempenho do aluno, que não vai corresponder com a realidade do que ele é capaz de fazer naquele momento. Isso não é subestimar o potencial do aluno, mas é ser realista com o que ele dá conta de nos entregar naquele momento. E acaba que o professor tem aquela ansiedade grande de passar todo o conteúdo e querer que a criança aproveite, né, ao máximo que ela pode o que está sendo ensinado em sala de aula. Os conteúdos curriculares são importantes? Muito importantes. Mas o que a gente precisa entender? Daqueles conteúdos, por isso as adaptações precisam ser realizadas. Do conteúdo que eu estou trabalhando com a minha turma, quais são os objetivos individuais daqueles alunos que eu tenho com deficiência? E, em especial, aqui no nosso papo, da criança com TEA, né? Eu conversava essa semana com uma professora e ela estava trabalhando a escrita espontânea dos alunos em sala. E uma das crianças que eu fiz uma sondagem, ela nem pegava direito no lápis. Ou seja, se ela ainda não pega direito no lápis e está sendo dada uma escrita espontânea na sala, o fato dela nomear os desenhos daquele papel, se ela já der conta pelo menos disso, já é sinta-se agraciada aí pelo desempenho dela. Por isso que é importante a questão do PDI, para a gente saber o que eu vou oferecer, o que eu quero com aquela atividade, qual o meu objetivo para aquela criança com aquela atividade e o que eu posso esperar da resposta dela. Tá certo? E se aí, nesse momento em que eu peço para ela nomear quais são os desenhos, por exemplo, que estão ali naquela folha, e ela não dá conta, então eu posso ver que aquilo ali já estava exigindo demais dela. Então eu preciso ir um passo atrás, né? Voltar um pouquinho para ver e oferecer uma atividade de acordo com o que ela dá conta de fazer, tá bom? Muitas vezes a gente pode encontrar crianças com TEA ou com outra deficiência que têm dificuldade em escrever. Então, e às vezes também tem a questão que não está alfabetizada ainda. Então, a gente precisa pensar numa prova oral, dilatar esse tempo, dar um tempo maior para que essa criança possa realizar a avaliação. E quando a gente pensar, então, na educação física, que seja também uma educação física adaptada.
Aqui é só para falar da questão de que eles têm o direito do profissional de apoio. O ideal é que o profissional que acompanha a criança com TEA seja um profissional especializado para que ele possa realmente oferecer todas as possibilidades de aprendizado para aquela criança. Eles têm um modo diferente, muitas vezes, de aprender, então precisa ser uma pessoa que conheça isso. Eles têm o direito a esse sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado, ou seja, né, da educação infantil até o ensino superior. E uma terminalidade específica, que seja maior ou menor tempo, menor tempo quando a gente pensa, então, nos superdotados e os que têm altas habilidades. E num tempo maior quando a gente pensa em um com deficiência intelectual. Tá bom? Muitas vezes a gente vai precisar de recursos de tecnologia assistiva, a gente tem alguns alunos que têm uma resistência grande para, às vezes, escrever, mas quando a gente faz o uso do tablet, do computador, a gente consegue com que eles realizem as atividades, né, com mais interesse. Bom, e aí eu deixo a pergunta, né, educação inclusiva se faz só com amor, né? Claro que não. A gente faz com amor, assim, né? A educação realmente a gente precisa fazer com amor. Se não é uma coisa que a gente gosta, a gente está realmente no lugar errado. Mas a gente faz a educação inclusiva com a ciência. Eu bato muito nessa tecla da importância da formação desse professor. Quanto mais conhecimento esse professor tem a respeito dos transtornos, menos ele vai olhar para a questão do diagnóstico, para a questão das limitações, e mais ele vai ter o olhar voltado para a criança. Mais vai ter o olhar voltado para buscar as potencialidades, as especificidades. Então, a gente precisamos nos basear muito mais nas premissas educacionais e muito menos na questão do diagnóstico. O diagnóstico é importante, sim, mas como um ponto de partida. Eu sei que aquele aluno tem um diagnóstico, a partir desse diagnóstico eu vou buscar conhecer o máximo que eu puder daquele transtorno, e assim eu vou poder oferecer o melhor suporte para aquele aluno. Lógico, precisamos respeitar as diferenças, precisamos valorizar as diferentes formas de aprendizagem. Se uma criança não aprendeu o que eu estou ensinando daquela forma, eu preciso buscar uma forma diferente de aprendizagem, né? De ensinar, desculpa. Eu preciso buscar uma forma diferente para ensinar. Lembrar que a aprendizagem se dá por troca de experiências e que é uma via multilateral de aprender e ensinar. Nós que já estamos há muitos anos trabalhando na questão da educação especial inclusiva, quanta coisa nós não aprendemos com esses alunos, né? Então, é realmente multilateral, não vem só nós que estamos ensinando, nós estamos aprendendo com cada situação que a gente vivencia, para poder ser melhor numa próxima situação, né? Coloquei aqui essa foto dessa sala lotada de estímulo. O excesso de estímulo não é produtivo para as crianças com TEA, para as crianças com TDAH, assim também como muitas vezes ele é prejudicial para as crianças que a gente considera neurotípicas, né? Para as crianças típicas. Por quê? Porque a poluição ali, às vezes, visual, atrapalha o desempenho, porque ela vai distrair com aquele tanto de estímulo, então ele é bem menos benéfico do que positivo. Então, aqui, claro, né, que a gente gostaria, todas as escolas eu tenho certeza que gostariam de ter uma estrutura de sala dos sonhos, mas quanto menos estímulo a gente tiver na sala, melhor vai ser para aquele aluno. Significa que eu não posso nunca enfeitar minha sala? Lógico que pode enfeitar a sala. O que a gente não pode é manter a sala excessivamente poluída. A gente pode estruturar, né, o conteúdo novo, eu quero preparar essa sala toda, mas depois a gente, né, liberamos um pouco o excesso de estímulo e deixamos a sala mais clean. Assim. É importante para o aluno com TEA, e também a estratégia é a mesma para as crianças com deficiência intelectual, que tenha imagens das escolas, imagens dos ambientes da escola por onde ela vai transitar, porque assim fica muito mais fácil.
Às vezes é interessante colocar até algumas pistas visuais do tipo, para ir até a cantina, siga uma faixa rosa. Para ir até o banheiro, siga a faixa. Assim como a gente está no hospital, que a gente segue aquelas faixas para chegar no setor que a gente precisa. A escola também pode fazer esse tipo de adaptação para os alunos. Quando a gente vê, então, a nossa turma, eu bato muito nessa tecla, né? Quando a gente pergunta para o professor assim, quantos alunos você tem? Então, geralmente, ele fala assim, eu tenho 22 alunos e mais 3 de inclusão. Não, gente, a gente precisa parar de chamar esse nosso aluno de inclusão, porque enquanto a gente chama esse aluno de inclusão, essa inclusão não vai acontecer de verdade. Eu tenho 25 alunos na sala. E desses 25 alunos, eu tenho lá um autista, né? Eu posso ter um aluno com autismo, eu posso ter um aluno com síndrome de Down, um aluno com deficiência intelectual. Mas vocês têm o número total de alunos naquela sala, tá? A diversidade, ela traz benefício não é só para a criança com TEA estar convivendo com crianças neurotípicas, mas para as crianças neurotípicas também. Para elas aprenderem a lidar com a diferença desde pequenas, para elas aprenderem a desenvolver a tolerância, né? O ser humano, depois, à medida que ele vai crescendo, essa tolerância vai ficando cada vez menor. Então, a ideia de começar essa educação inclusiva, especial inclusiva, aí desde o ensino infantil, é justamente ajudar na formação desses indivíduos como pessoas melhores ao atingirem aí a adolescência, a idade adulta, né? Quando a gente fala de inclusão, então, a gente fala de totalidade. A gente não está falando só da questão da criança com deficiência, né? Geralmente, quando a gente fala de inclusão, educação inclusiva, todo mundo só pensa nos alunos com deficiência, mas isso não é inclusão. Inclusão é a totalidade, independente de ter um transtorno, independente de ter um peso aumentado, independente de ter uma cor diferente. Então, inclusão é totalidade. Bom, é importante que a gente converse sobre o TEA com os nossos alunos também. Às vezes a gente subestima um pouco a possibilidade de compreensão dessas crianças, mas elas conseguem entender que aquele coleguinha tem um desenvolvimento diferente do delas, que eles têm algumas necessidades também diferentes da deles. Então, é importantíssimo a gente conversar sobre o autismo. Assim, a gente consegue explicar as características daquele coleguinha e como lidar com elas, né? Porque se a gente não faz isso, sem entender, as crianças podem gerar bullying e gerar exclusão, porque às vezes a gente tem aquela questão da criança que não tem uma comunicação verbal, por exemplo, e aí se o coleguinha não entendeu porque ele não fala, ele não vai se afastar dessa criança, né? Essencial na vida de todo ser humano que não fala. A gente precisa dar voz para essas pessoas. E não é só a que não fala, né, gente? Desculpa. A pessoa que não fala ou que tem uma dificuldade de comunicação. Seja utilizando recursos de tecnologia mais avançados, seja utilizando pranchas de comunicação alternativa. Então, a gente precisa urgentemente dar voz para essas pessoas. Um dos grandes fatores que desencadeiam as alterações de comportamento, como agressividade, irritabilidade nas crianças com TEA, principalmente, é a dificuldade de comunicar. Ele não tem como comunicar o que ele quer, ele não tem como comunicar se ele está sentindo alguma dor. Então, se a gente não instrumentaliza essas pessoas, mais difícil fica a convivência com todo mundo na escola, tá? Existem alguns recursos sensoriais, como eu tinha falado lá em cima para vocês, uma das comorbidades que o TEA apresenta muito é a disfunção de integração sensorial, que os ajuda a se organizar. Quando a criança é muito sensível ao barulho, a gente tem as crianças que são hipo e hiperreativas, tanto a barulho, quanto a textura, quanto a sabor. Então, quando a gente tem essas alterações, nós podemos usar de alguns recursos para solucionar esses problemas. Então, a gente pode usar abafadores de ruídos, como fones de ouvido. Tem algumas crianças que se organizam muito bem quando elas utilizam o mordedor. Existem outros recursos sensoriais também, e não é assim, gente, né? Por isso que eu coloquei só esses dois aqui como exemplo, porque não é porque você recebeu um aluno com TEA que você tem que buscar
esses recursos sensoriais para colocar para ele usar na sala. Não é isso. O mais correto é que o terapeuta ocupacional que atenda aquela criança faça essa prescrição e oriente o professor quando entregar para a criança, como fazer, tá bom? Outro fator muito importante é colocar limites e as regras expostas de forma visual para a criança. Nesse daqui, a gente tem muito essa questão assim do não, né? Vocês já ouviram falar muitas vezes que a gente, quando fala não pense numa vaca amarela, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma vaca amarela, né? Aqui é um exemplozinho bem simples, que a gente pode usar essa simbologia, né, do que é legal fazer e do que não é tão legal fazer, sem ter que ficar reforçando a palavra do não, né? Ao invés de colocar não falar palavrões, colocar falar palavras carinhosas, por exemplo, né? Isso aí depende de cada professor, tá bom? Mas é importante que isso esteja visualmente para a criança ter acesso e na hora que vocês precisarem, por exemplo, né? Acabou de brincar, os brinquedos estão espalhados no chão, ó. Olha lá, o que a gente faz quando a gente termina de brincar? Ah, guarda os brinquedos, isso mesmo. A criança aprende por imitação, né? Vocês sabem muito bem disso. Mas, às vezes, as crianças autistas, elas têm dificuldade de aprender por imitação. Então, por isso que muitas vezes não é suficiente fazer só para que a criança imite. Ela vai precisar, sim, que a gente faça para ela poder ver como é que é, mas muitas vezes ela vai precisar mais do que só a demonstração. Ela vai precisar de um apoio físico para saber o que é que tem que fazer. Tá certo? Bom, em algumas escolas a gente tem, né, o professor titular e o atendente, ou o professor de apoio, e esse atendente, esse acompanhante que está ali com o seu aluno autista, o papel dele é dificultar quando a tarefa estiver muito fácil para esse aluno e facilitar quando essa tarefa estiver muito difícil. É ser esse termômetro, é ser essa ponte entre o que o professor está dando e o seu aluno. Mas o professor titular é que é o responsável pela turma toda. Não é o professor de apoio ou o atendente que é responsável por aquele aluno. Além dessa facilitação da parte pedagógica, ele também vai favorecer a interação entre os alunos e os professores. Entre os alunos e entre o seu aluno e os demais alunos da sala, entre o seu aluno e os outros funcionários da escola, né? Então, ele vai favorecer essa relação aí. O professor, então, o seu atendente, ele vai ser uma espécie de filtro do mundo, vai perceber quando é que ele vai precisar estar próximo desse aluno, e estar próximo desse aluno não significa fazer por ele todas as tarefas, né? Significa dar o suporte que ele precisa no momento que ele precisa. E não ficar o tempo todo fazendo as coisas por esse aluno, tá bom? É importante que ele se ausente em determinados momentos também, para que a criança possa tentar fazer sozinha, né? Isso tudo é muito importante. É muito comum, às vezes, eu escutar que esse professor, o atendente, é que geralmente faz os trabalhos em dupla com essa criança. E não é isso que a gente quer. O atendente não pode ser a dupla da criança. A criança precisa fazer o par com os alunos, com seus colegas de sala, né? Então, não ser o par dessa criança, ela precisa ter os pares da mesma idade, da mesma turma que eles. Bom, quais são as principais dificuldades que esse professor vai enfrentar aí no seu dia a dia? O comportamento dessas crianças, às vezes, é de difícil controle. Existe uma resistência muito grande por parte dos pais na questão do uso da medicação. Mas é importante que essa criança seja avaliada pelo médico justamente porque, muitas vezes, essa medicação é que vai possibilitar o aprendizado dessa criança, o aproveitamento dessa criança na escola. Tá? A questão da hiperatividade motora, a gente tem criança que não suporta ficar muito tempo na sala de aula, não suporta ficar muito tempo sentada, então a gente precisa estruturar essa rotina dessa criança e ver quanto tempo ela suporta, então, ficar tanto na sala de aula. Às vezes a gente consegue observar que, se você criar a possibilidade dela sair, dar uma corrida na quadra, por exemplo, ela consegue se organizar e voltar
para a sala e continuar a atividade. Mas existe uma questão também muito importante, que muitas vezes o professor justifica essa dificuldade da hiperatividade motora, de interação com os demais, para deixar essa criança ficar fora da sala de aula. Só que se isso não é trabalhado com ela, ela não vai aprender nunca que ela precisa estar dentro da sala de aula. Então, que seja um processo gradativo de adaptação dessa criança, mas o lugar dela é na sala de aula com os colegas, e não lá fora, no parquinho, né? Que é o lugar que eles gostam, às vezes, muito de ficar. Ou na sala de AE, né? Tem muito professor de AE que me relata isso. Quando o aluno começa a dar trabalho na sala, o professor vai e manda ele para a sala do AE, que é um lugar que ele gosta de ficar. Outras dificuldades também que o professor enfrenta são as dificuldades de aprendizagem e alfabetização. Se a gente já sabe que para ensinar o aluno neurotípico, a gente precisa de estratégia e metodologia para alfabetizar e para transmitir os conteúdos programáticos, muitas vezes a gente vai precisar, além dessa metodologia estruturada, de ajustes também para que essa criança possa aprender e possa se alfabetizar. E não existe uma questão restritiva de aprendizagem e de alfabetização para a criança com TEA. O que ela precisa, muitas vezes, é de técnicas padronizadas e específicas aí que facilitem seu aprendizado, tá? O que é muito frequente ser associado à criança de difícil controle é que, a partir do momento que a gente tem uma previsibilidade da alteração de comportamento, quanto mais a gente puder evitar essa alteração de comportamento, mais fácil vai ser. É muito mais fácil lidar com a previsão desse comportamento do que lidar depois com a eliminação desse comportamento. Depois que a criança está aí numa crise, é muito mais difícil acalmá-la do que não deixar o comportamento acontecer. O que é essa previsibilidade? Bom, eu já sei que quando determinada criança começa a gritar muito na sala de aula, meu aluno fica agitado. Então, o que é importante eu fazer? Tentar, então, que tenha menos barulhos excessivos na sala de aula. Eu já sei que todas as vezes que tem uma festa, que tem balão, que estoura balão, meu aluno agita, grita, aquela coisa toda, o que eu vou fazer, então? Vou trabalhar com as minhas crianças, que não é para estourar os balões enquanto eles estiverem na escola. Levem o balão e estoura na rua. Então, essa previsibilidade é a gente acompanhar tudo que desencadeia uma alteração de comportamento no nosso aluno, para que a gente possa evitar com que ele que ele entre aí numa crise. A questão da rotina ilustrada é essencial. Por quê? Porque ele consegue lidar com essa previsibilidade. Qual que é a ordem das tarefas, como é que essas tarefas vão acontecer naquele dia, tanto em casa quanto na escola. Porque aí, quando ele, depois do recreio, ele vira e fala, né, ele faz, às vezes, uma birra para voltar para o parquinho, mas se você consegue mostrar para ele, olha, a gente vai voltar para a sala, porque está na hora da atividade 2, e ele passa a ver que todos os dias é a mesma rotina, geralmente, fica muito mais fácil para ele entender e cumprir, então, essa rotina. Em casa também, essa rotina é muito importante. Então, a gente pode estruturar, óbvio, né? Cada turma, cada sala de aula tem a sua rotina, então o aluno vai ter a sua rotina toda estruturadinha assim. A gente pode ter um quadro grande na sala que mostra essa rotina, mas é importante que ele também tenha um acesso a essa rotina mais próximo dele também. Eu gosto muito de trabalhar com esse vou fazer e o que eu vou fazer e o que eu já fiz, né? Então, vou levantar, já fiz passo para lá. Vou tomar banho, já fiz passo para cá. E vou brincar, já fiz passo para cá. Porque assim você consegue depois resgatar com ele quais as tarefas que ele tinha para fazer, quais as tarefas ele já cumpriu. E com isso ele tem um entendimento do que vai ser feito. É importante a gente trabalhar com a questão da flexibilidade dessa rotina também, com o tempo, porque a gente sabe que por mais que a gente tenha aí uma rotina estruturada, imprevistos acontecem. Então, é importante que a gente saiba que a gente o prepare para lidar com esses imprevistos quando eles estão, né, para acontecer, tá?
Por isso que é importante a gente estimular essa flexibilização também. E, por exemplo, né, a gente orienta muitos pais, eles têm, às vezes, uma questão de mudança de trajeto para ir para a escola. Mas, de vez em quando, é importante que o pai mude o trajeto, para ele poder já ir acostumando que imprevistos acontecem, tá bom? Então, por exemplo, o professor vai muito de cabelo preso, aí um dia vai de cabelo solto para ele poder ver. Vão acontecer essas mudanças na rotina, né? Vão ter passeios, vão ter aniversários. Se a gente consegue avisar antecipadamente que isso vai acontecer, a chance dele se desestruturar é menor do que quando a gente deixa para avisar na hora que a gente está saindo, né? É importante que a escola tenha um cantinho lá, que a gente pôs até espaço do lazer aqui, mas que seja uma área para que esse aluno possa correr a hora que ele quiser entrar numa crise de ansiedade ou ficar muito estimulado e ele precisar ter esse espacinho sozinho. Eu já tive criança que o espacinho dela era uma caixa, tipo uma caixa de geladeira que ficava dentro da sala de aula, e na hora que ele ficava mais agitado, ele ia para aquela caixa, ficava lá uns 5, 10 minutinhos, se reorganizava e depois voltava para a atividade, voltava para a mesa, tá bom? Quando a gente tem, então, esses comportamentos de difícil controle, é importante a gente ter os recursos sensoriais para acalmar, lembrando aí que cada criança cada criança tem uma necessidade, então é importante que seja o terapeuta ocupacional a ajudar a prescrever esses recursos sensoriais. Menos informações faladas durante a crise. Se a criança está em crise, não adianta ficar explicando, não adianta ficar falando na cabeça dela. A gente precisa esperar que ela se acalme para elaborar junto com ela o que foi que aconteceu, tá? A questão da hiperatividade motora, né? É muito comum a gente encontrar a criança com TEA com essa hiperatividade motora. É uma busca sensorial para que ele possa se acalmar. Então, quando quando essa criança ela passa pela terapia de integração sensorial, que só pode ser realizada pelo terapeuta ocupacional, ele passa a se organizar melhor diante dos estímulos. Então, a gente consegue ver nitidamente os benefícios aí da terapia. Oferecer antes de precisar, né? Se a gente já sabe, em alguns momentos ele fica mais agitado, a gente oferece o estímulo antes, então. E com essa organização cognitiva, com certeza a gente tem um auxílio para diminuir essa agitação motora. E a sala de aula também pode ter recursos sensoriais que essa criança esteja disponível para ela a hora que ela precisa, tá? A partir daqui, então, é o nosso restante do nosso encontro. E então, bora lá. A falta de concentração, então, é outra dificuldade enfrentada pelos professores, né? Lembrando que quando a gente trabalha e a gente oferece para essa criança material com o hiperfoco dela, ela tem um interesse maior em participar e em realizar a tarefa, tá? Para que a gente consiga, então, que ela preste atenção, aquilo ali, aquele conteúdo precisa ter um significado para ela. Senão, fica realmente difícil. Se a gente parar para pensar, né, gente, com a gente também é assim. Só que a gente consegue regular essa falta de concentração da gente, às vezes o desinteresse. Para eles é muito difícil, né? Então, a gente precisa... O grande desafio do professor, então, é adequar o interesse dessa criança. Mas a gente precisa ter, então, despertar esse interesse aí, mas que seja algo com funcionalidade e no contexto que ele está inserido. Então, por exemplo, um exemplo para vocês terem uma ideia. Se não está na hora de lanchar, não adianta eu brincar de faz de conta que a criança está comendo para trabalhar com ela a independência da atividade de lanchar. Eu preciso trabalhar com essas questões inseridas dentro do contexto que ela está vivendo naquele momento, tá? A dificuldade de interação com os demais. A gente precisa respeitar os momentos em que essa criança está irritada e não insistir na interação nesses momentos, porque não vai dar certo, tá? O desenvolvimento dessa interação entre a criança com TEA e as outras crianças, ele é gradativo. Ou seja, não vai ser iniciado rapidamente com o grupo e muito menos vai funcionar rapidamente também, né? É importante que os colegas que ele conheça, que os colegas o conheçam e conheçam também interesses, preferências e características.
Isso é uma coisa muito bacana de vocês trabalharem em sala de aula, porque aí você não vai focar só nos interesses, preferências e características do seu aluno com TEA ou com outra dificuldade ou com outro transtorno, mas você vai focar no interesse de cada uma das suas crianças. Assim você permite que tanto o seu aluno com TEA quanto os outros alunos percebam, então, as potencialidades, tanto do seu aluno com TEA quanto das outras crianças da sua turma. Analisar a cognição e o funcionamento da criança. É importantíssimo a gente ter essa referência, porque às vezes a gente está dando um conteúdo que é muito complexo ainda, muito abstrato para aquela criança poder entender, tá? Quando a gente pensa aí, ó, nessa informação acessível daquele conteúdo, não é reduzir a complexidade. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu estou trabalhando lá com a minha turma inteira, minha turma inteira está sendo alfabetizada. Aí aquela criança que eu acho que ela tem, né, uma dificuldade em acompanhar a turma, o que eu faço? Aí eu levo a atividade de colar bolinha no papel. Não, então não é reduzir a complexidade nesse sentido, e sim adequar a sua execução. Tá, mas ela não está alfabetizada, ela nem sabe por onde andam as letras. Mas se eu começo a inseri-la nesse universo, que seja recortar a letra de revista, colar a letra no papel, eu estou trabalhando, teoricamente, a mesma atividade que a turma está, o mesmo conteúdo, mas eu estou adaptando o que aquela criança dá conta de me oferecer naquele momento ali. Quando ela não acompanhar a complexidade, então, a gente tem que priorizar a temática, que é isso que eu acabei de dar o exemplo para vocês, para não perder a participação em interação social. Porque se sempre a gente está levando uma atividade diferente para a nossa criança, primeiro, ela está sendo excluída do que está sendo dado para o resto da turma, e segundo, a gente está tirando dela a oportunidade de ter um aprendizado, embora, muitas vezes, a resposta dela ao que a gente está ensinando não seja a mesma do resto da sala. Tá? Muito importante a gente utilizar o concreto. Utilizar o concreto para trabalhar com a criança TEA, gente, é essencial, indispensável, mas pode ser muito útil também para as outras crianças que podem apresentar aí alguma dificuldade de entender, de perceber o que está sendo dado, tá? É importante a gente trabalhar, como vocês viram lá naquela questão da rotina, antecipar as atividades, né? E fragmentar essas atividades de acordo com a cognição e o funcionamento da criança. Ou seja, muitas vezes eu tenho até que partir a atividade. Então, lá na folha tem 3 tarefas, 3 exercícios, né? 3 atividades para a criança fazer. Para a criança com TEA, muitas vezes é importante que eu recorte uma atividade de cada vez e entregue para ela apenas aquela atividade para ela poder fazer. Ela terminou aquela, eu guardo aquela e passo para a próxima. E depois é importante que eu resgate com ela o que a gente fez para chegar no final daquela atividade, tá? E outro fator que é muito importante é trabalhar aqueles assuntos em outros contextos, porque eles têm uma dificuldade de generalizar. Então, por exemplo, se a gente ensina a criança a vestir blusa sem botão, o dia que você entregar para ela uma blusa com botão, por exemplo, vai ser mais difícil para ela conseguir vestir. Tá? Então, é importantíssimo que a gente trabalhe em contextos diferentes. Quais são os contextos, então, que essa criança participa? Na casa, na própria casa e na casa de familiares, na escola, nas clínicas e consultórios, em locais privados como shopping, locais públicos como praça, parque. Então, eu estou trabalhando lá essa criança alimentar sozinha. Então eu já estou ensinando ela a pegar na colher ou pegar no garfo, para que ela possa se alimentar sozinha. Só que aí, na hora que chega no shopping, não, aqui eu vou dar para ela na boca, para ela não sujar a roupa e não fazer bagunça. Não, eu preciso que ela trabalhe a questão de alimentar sozinha lá em outros ambientes também. Costuma acontecer da gente trabalhar uma habilidade com a criança no consultório e aí depois a gente descobre que em casa a família continua fazendo por ela. Não funciona assim, né? Sim, a gente não vai ter nunca um aprendizado efetivo se a gente não der a oportunidade para ela de vivenciar em contextos diferentes o que está sendo trabalhado com ela. Bom, existem técnicas padronizadas e específicas para trabalhar com o aprendizado da criança com TEA. Né? Os mais comuns são a ABA, que é a análise do comportamento, e o método TEACH,
que é uma forma que são técnicas que a gente utiliza para facilitar o aprendizado. É um aprendizado estruturado. E assim a gente consegue ter um resultado muito mais efetivo no aprendizado do nosso aluno. O objetivo não é só a execução daquela tarefa, mas a contextualização dentro da sala de aula, tá? A utilização do tablet em sala de aula, principalmente quando a criança tem uma certa resistência na questão da escrita. No tablet, eu dei o exemplo dele aqui, porque a gente tem uma possibilidade infinita de símbolos, que às vezes a prancha impressa nos limita um pouco, né? A gente pode, com o tablet, personalizar a tarefa desse aluno, né? Para ficar mais fácil para ele poder aprender. Depois eu vou passar um trechinho, vou ver se eu consigo localizar aqui para passar um trechinho de um filme para vocês, que ilustra bem essa questão de algumas necessidades aí de TEA. Utilizar o registro das tarefas, para poder registrar as tarefas ali no tablet também, né? É uma ferramenta de ligação de contexto, quer dizer, se eu coloco ali o que eu fiz na sala de aula e levo aquilo e conto em outro espaço o que eu fiz e eu também tenho a possibilidade de fazer, é uma ferramenta, então, importantíssima para isso também. Aqui, então, trabalhar essa questão da classificação é muito importante. E lembrar sempre de começar a propor pequenas tarefas, não começar já com uma tarefa muito complexa, tá? Privilegiar os vínculos afetivos, né? Então, às vezes, a gente tem... a criança, né, ela tem uma relação muito boa com a atendente, e se a gente já sabe disso, já sabe que ela é uma criança que tem mais dificuldade de apego, a gente tem que privilegiar esses vínculos afetivos. Mas é importante também, quando a gente tem um atendente para essa criança, que ela possa conviver com outros atendentes, porque no caso desse atendente faltar, ela conseguir ficar com outra pessoa também na escola. Explorar muito a questão do cotidiano, né? Realmente, algumas atividades que eu estou colocando aqui, a gente consegue fazer muito mais na questão do ensino infantil, né? Poder brincar bastante, explorar bastante, fantasiar bastante. Mas a gente tem outras oportunidades, à medida que essas crianças vão crescendo, de explorar esse cotidiano também. A gente só precisa ter esse olhar para essas oportunidades. Outro fator que é muito importante que eu já tinha comentado, né, que é basear as atividades no interesse da criança, né? Então, por exemplo, eu posso combinar com essa criança que todas as vezes que tocar uma música no meu telefone, por exemplo, é a hora que ela vai poder levantar e dar uma volta pela sala ou pela quadra. Eu posso combinar com a criança que a hora que a música toca é a hora que encerra aquela aula para a próxima aula, tá? Ali mostrando, eu peguei esse exemplo aqui de trabalhar formas geométricas com sucata. Uma vez eu conheci uma criança que o foco de interesse dela era nas figuras geométricas. Então, não, desculpa, gente. O foco dela era em locomotiva, e trenzinho, e carrinho, e essas coisas todas. Então, como é que a gente sugeriu que o professor trabalhasse com ela? Usasse do interesse dela, da locomotiva, e colocasse. Aí eu achei até uma foto bem parecida com o que eu tinha proposto. E aí, a partir do trenzinho, né, usar desse conteúdo que ela gosta, da área de interesse que ela gosta, para trabalhar o conteúdo programático da escola. Muitas vezes é necessário que a gente programe aulas com maior intervalo. E isso, gente, não é interessante, não é só para o meu aluno com TEA. Para o meu outro aluno também, às vezes os meninos ficam muito sobrecarregados de ficar lá 1h30, 2 sentados na cadeira, fazendo a mesma atividade. Então, quando a gente pode programar, que seja aí 5 minutinhos, que a gente faça uma brincadeira, um jogo, já prepara esse aluno para ter um desempenho melhor na próxima atividade, tá? Como a gente sabe que o aluno com TEA tem uma questão da necessidade da previsibilidade da rotina, personalizar também as coisas o material que ele utiliza, para ele é muito importante, né? Então, aqui a gente está vendo, está personalizado lá as cadeiras, com a foto, com o nome da criança.
Nos livros e nos cadernos também, vocês colocarem uma tarja para poder mostrar qual que é aquele caderno, qual que é aquela disciplina, tá? Facilita muito o dia a dia deles também. Relação entre o tempo e a atividade, né? A gente poder mostrar para ele que terminou uma atividade, tem outra atividade, e que tem um início, um meio e um final, que essa atividade vai chegar no fim dela também. Lembrar sempre que as pessoas aprendem as mesmas coisas de maneiras diferentes. Então, se o meu aluno não está conseguindo entender quanto que é 2 mais 2, através lá dos números, né? Eu vou usar palitinho, olha que ideia bacana essa aí do supermercado, né? Eu vou usar desenho, eu vou usar gravura, eu vou usar material concreto, mas eu vou fazer com que essa criança aprenda o que eu estou querendo ensinar. Importantíssimo, gente, é organizar a mesa dessa criança. Não adianta eu colocar uma caixa de 36 cores, 48 cores na frente dessa criança, mais um estojo com lápis de escrever, mais um caderno, mais um livro, mais um copo de água. A gente precisa deixar essa mesa o mais limpo possível para que ela possa focar realmente no que está sendo dado e no que foi importante para aquele momento. Tá? Evitar atividades muito longas. Quando a gente planeja uma atividade para o nosso autista, a gente tem que levar em consideração que, para eles, é difícil, às vezes, enxergar um papel com milhões de informações e com milhões de atividades. Qual que é o recurso que vocês têm? Ah, mas a turma toda está fazendo essa tarefa aqui, por exemplo. Completar lá, comprar pré-pri, pró-pro, né, gente? Vamos lá, família silábica aí. Então, o que eu faço? Eu corto ali, eu dou a primeira atividade, dou a segunda, dou a terceira, dou a quarta, mas separo em etapas essas tarefas para eles. Porque assim são atividades curtas em que eu dou tempo dele dar uma respirada entre uma atividade e outra. Tá? Sempre buscar usar o material mais parecido com o da classe, analisando a necessidade do seu aluno com TEA. Por que eu falo isso? Porque é o que eu já tinha falado anteriormente. Não adianta eu criar todas as... Tá bom, eu tenho 3 alunos na sala, eu tenho uma criança com síndrome de Down, eu tenho uma criança com paralisia cerebral e eu tenho uma criança com TEA. Todos os dias eu tenho que preparar uma atividade para a minha turma inteira, uma atividade para o meu aluno com TEA, um para síndrome de Down e um para paralisia cerebral. Ou seja, quanto mais eu ficar buscando atividade diferente para cada um dos meus alunos, menos eu estou trabalhando a inclusão. Para eu trabalhar a inclusão, eu preciso que seja a mesma atividade, porém, o que for preciso, que seja adaptado ali para ela, tá? Então, se para ela, por exemplo, seja lá, então tá. Então, o exercício aqui desse vamos contar tem um número embaixo, a criança tem que representar a quantidade do número. Mas se eu já sei que para ela é difícil isso, então eu coloco a quantidade para ela poder marcar qual que é a quantidade que ela está vendo ali, tá? São ajustes que a gente vai fazendo. Bom, algumas dicas aqui. Diminuir a quantidade de questões de uma tarefa, dividindo em subtarefas. Analisar se essas informações estão dispostas de forma visual e concreta. Quando vocês fazem isso, vocês já garantem uma possibilidade de entendimento muito maior do que quando vocês entregam a atividade sem nenhum tipo de apresentação visual, sem nenhum material concreto naquela atividade ali. Evitar usar demais uma questão por folha, já tinha colocado isso. Dar um espaço maior entre as respostas. A gente pode ter aluno que tem uma letra muito grande, mas na hora que você vai ver, você deixou 1 ou 2 linhas só para ele responder, sendo que, na verdade, ele gastaria umas 4 ou 5 para escrever a mesma coisa. Possibilidade de cortar, de apontar e de colar também faz toda a diferença para esse aluno, tá? Estruturar as atividades para que elas possam ser autodidáticas e evitando o erro. O que acontece, gente? É muito frustrante para o aluno achar que ele está dando o melhor e aí não está certo, o professor vai e risca, fala que está errado. Então, é muito importante que a gente estruture essas atividades para evitar que essa criança erre, né, já sabendo da dificuldade que ela tem, e autodidática para que ela consiga compreender o que é que está sendo pedido.
Essas dicas aqui, muitas vezes, elas vão atender vários alunos da sala, e não só o nosso aluno aí com TEA, né? Cuidado, então, com estímulos distratores nas atividades. Então, por exemplo, a atividade é de contar, mas aí eu enfio um tanto de letra, um tanto de objeto, um tanto de animal, um tanto de palavra, sendo que o foco era apenas contar o número de objetos que estavam naquela folha, tá? Usar sempre uma regra ao elaborar a atividade adaptada. Menos é mais. Então, quanto mais tiver simplificado, sem muita coisa no papel, mais fácil vai ser para aquele aluno entender o que é que está sendo pedido, tá? Avaliando o desempenho, a gente sabe que, infelizmente, na nossa educação, a única forma que a gente tem de avaliar são as provas, né? Eu não sei se falta criatividade, o que falta aí para que a gente consiga entender que existem outras formas de avaliar aquela criança. Todas as nossas crianças, né? Não é nem só a nossa criança que conteia nesse momento. Então, a criança não lê. Então, o que adianta eu entregar uma prova em que ela vai ler? Ela vai tirar 0 naquela prova, né? Então, a gente pode avaliar a criança, mas a gente tem que ter estratégia de avaliação. Se ela tem dificuldade em ler, eu vou ler a prova para ela, porque eu já sei que eu vou avaliar se ela aprendeu ou não aquele conteúdo, tá? Bom, por que é importante a gente ter o PDI? Porque o PDI vai comparar essa criança com ela mesma, sem comparar com os colegas de sala. Ou seja, se no início eu estava trabalhando a questão do alfabeto com os meus alunos, todos já aprenderam o alfabeto. Meu aluno aprendeu só 4 letras. Aí, daí a um tempo, eu avalio de novo, ele aprendeu mais 4. Ou seja, ele teve um aprendizado dele comparado com ele mesmo. E não preciso ficar preocupado em comparar ele com a turma, tá? Essa questão da reprovação, gente, é importante que se converse com os terapeutas que atendem aquela criança. Porque, de repente, não vai trazer nada de positivo ela repetir um ano, né? E, além disso, vai afastá-la da idade dos seus pares. Então, por isso que é tão importante a gente discutir e fazer um trabalho paralelo com a equipe que atende, tá? Não diga, por ele ter TEA, ele não consegue acompanhar a atividade. Pense, como que eu posso adaptar essa atividade para que meu aluno possa participar? E aí, claro que essa regra não é só para o aluno com TEA, é para todo e qualquer aluno que você tiver, né? Bom, eu amo o Pequeno Príncipe, né? Acho que tem umas frases que são muito significativas para a gente, principalmente essa que fala, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Cada um de nós é responsável pela diferença que vai fazer na vida dessa criança. Mas a gente precisa acreditar que a gente vai fazer essa diferença na vida da criança, né? Nós, né, do instituto, do projeto, a gente acredita que a gente vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, esperamos que vocês também acreditem no que é possível fazer e no trabalho que vocês vão estar fazendo. Eu vou dar um pausezinho aqui na gravação, só para eu tentar puxar o filme que eu falei, porque agora que eu lembrei que eu queria passar esse filme para vocês.
Ó, Lucky. Bom, pessoal, espero que vocês aproveitem, então, essa segunda parte do nosso encontro e que seja proveitoso, tá bom? Um abraço, aguardo, então, as perguntas de vocês para que a gente possa conversar sobre o que vocês não entenderam, se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, alguma solicitação de material, de qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Um beijo e até a próxima.